Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar Endeavor: Age of Sail. A Era das Navegações, entre 1571 e 1862, foi uma era de expansão sem precedentes em todos os oceanos ao redor do globo, onde os impérios marítimos uniram os continentes com frotas poderosas. Embarque em um rico jogo de estratégia, onde você representa um poder naval tentando conectar com as mais distantes regiões do mundo. A partir de sua posição na Europa, você se esforçará para fazer as melhores conexões conforme o mapa se desdobra. Você deverá tomar decisões, tendo que lidar com os adversários, estratégia e até moralidade. As batalhas à sua frente serão travadas com astúcia e com canhões. Quando tudo terminar, será o seu império que escreverá os livros da história? No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Vamos agora ao setup do jogo e as regras. Pra que no manual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 2 jogadores. Posicione o tabuleiro no centro da mesa, no lado indicado para 2 e 3 jogadores. Embaralhe as fichas de comércio e as distribua no tabuleiro nos espaços com círculos. Separe as cartas de ativos de acordo com as regiões na parte de trás delas. Posicione-as nos espaços apropriados, ordenadas em ordem crescente. Ao lado dos baralhos de região fora da Europa, posicione as cartas de governador das respectivas regiões. Posicione a bandeja de edifícios próxima do tabuleiro. Certifique-se de que os edifícios se encontrem em seus locais apropriados, de acordo com a quantidade de tijolos indicada. Embaralhe os edifícios de nível 5 e, aleatoriamente, selecione 3 para esta partida. Posicione os edifícios deste nível restantes em uma pilha virada para baixo e os 3 edifícios selecionados virados para cima. Estes são os únicos edifícios de nível 5 disponíveis para esta partida. Determine um jogador para ser o primeiro e entregue a ele a coroa. Entregue a cada jogador um tabuleiro de jogador, os discos e cubos de mesma cor da preferência do jogador e um edifício inicial. Iniciando pelo jogador com a coroa, cada um seleciona um lado de seu edifício inicial para utilizar. Cada jogador deve posicionar o seu prédio inicial no espaço indicado ao lado de seu porto e um disco sobre ele, no espaço também indicado. Um cubo no espaço 0 em cada trilho de atributo, indústria, cultura, riqueza e influência. Caso o jogador tenha selecionado o edifício doca mercante, avance o cubo do jogador um espaço no trilho de riqueza. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Endeavor: Age of Sail. Vamos às regras. Uma partida se desenvolve ao longo de 7 rodadas. Cada rodada consiste de 5 fases. Iniciando pelo primeiro, cada jogador executa as ações da etapa. São elas: fase de construção, fase de crescimento, fase de salário, fase de ação e fase de descarte. As fases 2 e 3, crescimento e salário, podem ser realizadas simultaneamente por todos os jogadores. Vejamos as ações em detalhes. Fase de construção. Nesta fase, um jogador seleciona uma das construções disponíveis e a adiciona ao espaço mais à esquerda de sua área de beira-mar.
O jogador pode escolher qualquer edifício que possua um nível igual ou inferior ao seu nível de construção, indicado na parte inferior do trilho de atributo Indústria do jogador. Ao posicionar o edifício, verifique se há algum símbolo de atributo indicado nele. Caso haja, avance o marcador do jogador no trilho pertinente. Um jogador pode possuir múltiplas cópias de um mesmo prédio. Fase de crescimento. O jogador recebe o número de discos indicado pelo seu trilho de cultura. Um jogador é limitado pela quantidade de discos que possui. Caso receba mais do que possui em sua reserva, o jogador coleta o que pode e não recebe discos adicionais. Adicione os discos à área de porto do jogador. Fase de salário. O jogador pode mover a quantidade de cubos indicada em seu trilho de riqueza de seus edifícios para o seu porto. Caso possua mais discos alocados que pode mover, o jogador pode escolher quais discos irá mover. Fase de ação. Iniciando pelo jogador com a coroa, cada jogador pode realizar uma ação dentre as seguintes disponíveis: navegar, ocupar, atacar, pagar ou comprar. Durante esta fase, sempre que um jogador adquirir um marcador com um símbolo de atributo, posicione-o no espaço indicado ao lado do trilho de atributo e avance o marcador do jogador. Por exemplo, este marcador concede um ponto de cultura ao jogador, que então avança o seu marcador um espaço adiante no trilho. Além disso, os jogadores nunca podem trocar cartas ou marcadores com outros jogadores. Todos podem executar ações de duas maneiras: ativando um edifício ou descartando fichas de ação. Apenas um disco pode ser adicionado a um círculo de um prédio por vez. Para ativar um edifício, posicione um de seus discos sobre o espaço indicado no edifício e realize a ação. Para realizar uma ação descartando uma ficha de seu porto, remova-a de jogo e realize a ação. Caso um jogador não queira ou não possa mais realizar ações, ele deve passar. A fase continua pulando este jogador. Uma vez que todos os jogadores tenham passado, esta fase termina. Vejamos as ações em detalhes. Navegar. Existem 3 tipos de ação navegar: trilha de expedição, frota e mar aberto. Trilha de expedição. O jogador pode mover um disco de seu porto e posicioná-lo em qualquer círculo não ocupado de qualquer trilha de expedição. Inicie pelo espaço desocupado mais distante do baralho de cartas da região, conforme indicado pela seta. O jogador coleta a ficha de comércio do espaço ocupado. Todas as regiões, menos a Europa, iniciam o jogo fechadas. Quando o último espaço da trilha de expedição for ocupado, a região é considerada aberta. O jogador que posicionou mais discos na trilha recebe a carta de governador. Em caso de empate, o jogador empatado, ocupando o espaço mais próximo do baralho, recebe a carta. Ele recebe os bônus de atributo indicados na carta e a posiciona verticalmente em um dos espaços de carta ou no espaço livre de carta de governador. Estes espaços de coloração mais escura na trilha de cartas do tabuleiro do jogador. Frota. O jogador pode movimentar um disco de seu porto para um espaço desocupado de frota em uma região aberta do tabuleiro. Mar aberto. O jogador pode mover um disco de seu porto para um espaço de mar aberto de uma região aberta. Qualquer número de discos dos jogadores pode ser posicionado nesse espaço. Ocupar.
O jogador pode mover um disco de seu porto para uma cidade desocupada em uma região aberta. Para isso, um jogador precisa ter presença naquela região, ou seja, ele deve possuir um disco na trilha de exploração ou no espaço de mar aberto da região. A Europa sempre é considerada uma região aberta, e todos os jogadores são considerados tendo presença nesse continente. Caso um jogador detenha o controle de duas cidades conectadas, ou uma cidade e uma frota conectadas, ele coleta a ficha de comércio daquela conexão. Atacar. Para realizar esta ação, o jogador deve descartar um disco de seu porto. Em seguida, descarte o disco de outro jogador e o substitua por um segundo disco de seu próprio porto. Um jogador somente pode atacar uma região aberta e onde ele possua presença. Pagar. Como na fase de salário, o jogador pode retornar um de seus discos de um espaço de ação para o seu porto. Efetivamente, o disco e o espaço de ação podem ser utilizados novamente. Note que alguns edifícios apresentam este símbolo. Isto significa que estes discos não podem ser pagos para retornar ao porto. Comprar. O jogador pode comprar uma carta do topo do baralho de qualquer região, aberta ou não, do tabuleiro. Para isso, ele deve possuir ao menos uma presença em discos igual ao número indicado no canto inferior direito da carta. Imediatamente, o jogador recebe o bônus indicado e deve adicionar a carta ao seu trilho de cartas. A Europa apresenta dois baralhos, o da Europa e o da escravidão. A presença de um jogador na Europa pode ser utilizada para comprar a carta do topo de qualquer um destes baralhos. A carta de número 5 da Europa representa a abolição da escravidão. Quando um jogador adquirir esta carta, todos os jogadores devem, imediatamente, remover todas as cartas de escravidão que possuírem em seus tabuleiros e deixá-las viradas para baixo em sua área de jogo. Ao final da partida, os jogadores irão perder 1 ponto para cada carta de escravidão que possuírem em suas áreas de jogo. Remova quaisquer cartas de escravidão restantes no tabuleiro quando a abolição ocorrer. Sempre que um jogador remover uma carta de seu tabuleiro, imediatamente reduza o bônus de habilidades dos respectivos trilhos. Fase de descarte. Cada jogador deve avaliar onde o seu marcador de influência se encontra. Isso indica a quantidade de cartas que cada um pode manter em seu tabuleiro. Cartas além desse limite devem ser descartadas. Lembre-se de reduzir os atributos conferidos pela carta descartada. Caso uma carta de escravidão seja descartada desta maneira, deixe-a virada para baixo na área do jogador. Uma carta de governador descartada é removida do jogo. Entretanto, qualquer outra carta de comércio descartada desta maneira é colocada em um baralho de descarte virado para cima na Europa. Note que as cartas que concedem um disco extra que forem adquiridas neste baralho não concedem o disco adicional. Fim da rodada. Todos os jogadores devem verificar se seus marcadores de atributo se encontram em seus locais corretos. Em seguida, a coroa deve ser passada para o jogador à esquerda do atual jogador inicial. Caso a rodada atual não tenha sido a 7ª, inicie uma nova rodada. Caso contrário, o jogo termina e os jogadores devem contar os seus pontos. Fim do jogo. Ao final da 7ª rodada, o jogo termina. Os jogadores devem somar as suas pontuações. Utilize a folha de pontos para registrar facilmente. Primeiro, os jogadores devem retroceder os seus marcadores em espaços sem símbolos para o primeiro espaço com um símbolo. Em seguida, os jogadores pontuam de acordo com a posição atual de seus marcadores em cada trilho. Depois,
Conte todos os símbolos de glória nas cidades e nas conexões controladas pelos jogadores e registre essa quantidade. A seguir, adicione os pontos de glória indicados nas cartas, edifícios e nos espaços livres de carta de governador e os registre. Os jogadores também recebem um ponto de glória para cada 3 discos que restarem em seus portos. Por fim, subtraia quaisquer pontos perdidos pelas cartas de escravidão na área de jogo dos jogadores. O jogador que possuir a maior quantidade de glória vence o jogo. Neste vídeo, aprendemos a jogar Endeavor: Age of Sail, o Call the Vista e Jareth Grey. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!